Vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Nós estamos falando sobre distribuições multivariadas, capítulo 3. Estamos falando sobre os testes de normalidade multivariados. Os testes multivariados, nós estamos tratando agora nessa subseção. Nós tratamos dos casos univariados, para fins didáticos, de completude. E agora vamos falar dos testes estamos falando do teste multivariado, vamos falar agora do teste de Shapiro-Wilk, generalizado por Royce para o caso multivariado. Então, nós vamos falar do teste de normalidade de Royce, de 83b, que é o teste Shapiro-Wilk extrapolado para o caso multivariado. Então, o Royce, em 83b, ele propôs esse teste de normalidade multivariada. Só que esse teste recebeu bastante crítica porque acho que tinha problemas com os coeficientes dos As que nós já apresentamos no teste Shapiro-Wilk para calcular o teste Shapiro-Wilk univariado. E, portanto, ele foi criticado durante muitos anos. Mas com o artigo de 1993 do Royce, ele corrigiu todos esses problemas. Então, com isso, usando o toolkit de 93 e as ideias do artigo de 83b, né? Esse artigo aqui, 83b, esse segundo. Então, some techniques for accessing multivariate normal based on the Shapiro-Wilk test, Applied Statistics, da Royal Statistical Society, série C. A gente vai apresentar. Então, eu vou fazer a apresentação seguindo, mais ou menos, a forma como eu interpretei, obviamente, né, as ideias que o Royston teve para fazer esse teste. Então, vejamos. Nós temos uma amostra aleatória, x1, x2, xn, de vetores xj, j variando de 1 a n, do RP, né, dos reais p-dimensionais. Então, se nós considerarmos a késima variável, né, o késimo componente de cada um desses vetores aqui, ordená-los, esses n valores, nós temos as estatísticas de ordem da késima variável, x1, 1 entre parênteses, x2, 2 entre parênteses. Então, primeiro estatística de ordem, menor valor da amostra, segundo, menor valor da amostra, até o maior valor da amostra, que é o xn, n entre parênteses, da késima variável, arranjada, portanto, em ordem crescente, são as estatísticas de ordem. Então, primeiro, o que o Royston fez? Vamos calcular cada estatística de Shapiro-Wilk. Então, nós já aprendemos a fazer isso anteriormente, quando nós apresentamos os testes univariados, nessa sessão aqui, foi o último teste que nós apresentamos. Eu falei que tinha 6 aulas, na verdade são 7 aulas dessa parte. Numa aula anterior eu falei que eram 6 aulas, são 7 aulas. Então, na 7ª aula dessa parte, que é parte 7, está o teste dos univariados e tem o teste Shapiro-Wilk. Então, aprendemos a determinar esses coeficientes, como é que eles foram definidos, como é que eles são estimados, que esse é ativo, as estatísticas de ordem, calculamos a estatística, como nós aprendemos, aqui é a média da késima variável, aqui só tem um índice K a mais, porque lá eu tratei como se não tivesse o índice da variável K, né? Tratei uma variável genérica de uma amostra aleatória de 1 a n. Portanto, cada estatística, então nós vamos ter um W1, um W2, um W3, né, até um WP, que eu tenho P variáveis, P componentes em cada vetor desse que está no RP. Então, calculamos as estatísticas univariadas. Então, os valores de W, eles foram transformados em ZK, utilizando a expressão 13, essa expressão aqui, eu subtraí na média da variável y e y, e para isso a gente usou as expressões 10, que é a transformação, depende do n, né, para transformar o w em y, as médias, a média e a variância do y, né, a expressão 12 é a variância, de padrão, na verdade, e com isso, a gente chega no Z1, Z2, Z3, Z4, né? Então, que são variáveis normais. Então, nós teremos até ZP, né? Então, nós teremos P variáveis normais padrão. Cada uma delas. Então, P variáveis normais padrão. Bom, o que o Royston pensou?
Então, vamos transformar essas variáveis, né? Porque grandes valores da variável estavam associados à ausência de normalidade. E valor indo para mais infinito. E valores indo para menos infinito estavam associados a quanto mais próximo de menos infinito, né? Quanto maior e negativo for a variável, mais indicativo de normalidade. Quanto maior e positivo for o valor da variável, mais indicativo de não normalidade dos dados. Então, o que o Royson fez? Vamos fazer uma transformação que reflete isso, transformando as estatísticas dele numa outra estatística que ele chamou de kappa, kappa índice K. Né? Então, kappa índice K, K variando de 1 a P. Então, o que ele fez? Ele calculou o valor da função de distribuição da normal para menos EK. Tomou a metade desse valor da distribuição e aplicou a função quantil ao resultado dessa probabilidade aqui, obtida. E elevou ao quadrado isso aí. Por que ele fez isso? Porque se ele pegasse, porque a ideia era transformar numa distribuição aqui quadrada. Se ele pegasse o Z1, por exemplo, um Z qualquer, e elevasse ao quadrado, grandes valores positivos e não normais. Então, grandes valores iam dar grandes ao quadrado, dariam grandes valores. Pequenos valores do Z, negativos, seriam indicativos de normalidade. Mas pequenos valores, então grandes valores em módulo negativo e com sinal, né? Pequenos valores reais. E com sinal negativo, ao quadrado, também dá positivo e dá grande. Então, nós não diferenciaríamos as duas situações se a gente convertesse isso. Porque se a gente tivesse um valor menos 100, que é grande, e um valor mais 100, o quadrado deles daria o mesmo valor e positivo. Então, nós teríamos um quadrado grande. Então, para contornar isso, né, que os valores negativos e grandes fossem próximos de zero, e os valores positivos e grandes fossem tendessem para infinito, como à medida que eles forem crescendo, então foi feita essa busca dessas funções e ele usou a função de distribuição e a função quantil da normal padrão para fazer essa transformação. Então, vejamos. Se você tem um valor grande aqui, você tendendo para infinito, esse φ aqui de menos e tende a zero. Então, essa área aqui, metade de zero, né, de um valor muito próximo de zero, vai dar um valor menor ainda. A função inversa de uma área próxima de zero dá, quanto menor a área, uma área acumulada. Qual é o quantil cuja área acumulada dá próximo de zero? Então, vai dar o valor zero para esse. Aliás, vai dar um valor menos infinito, né? Perdão, menos infinito. Indo para menos infinito. Ao quadrado vai dar um número finito, né? Tendendo para mais infinito. Então, se o valor de z for muito grande positivo, isso aqui tende para mais infinito, que é o indicativo de não normalidade. Que vai ser uma variável que quadrado, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Para um valor negativo muito grande, então como ele está multiplicado por menos aqui, vai dar positivo. Φ de um número positivo muito grande, a área acumulada de menos infinito até um número muito grande na normal padrão dá próximo de 1. Metade disso dá próximo de meio. Φ menos 1 do número próximo de meio, aí sim é zero, dá próximo de zero. Ao quadrado dá próximo de zero. Então, se o z for negativo indo para menos infinito, então o valor da capa está próximo de zero. Se o z for positivo e muito grande, o valor da capa tende a infinito. Tá? Então, φ aqui, fusão, é o valor é a probabilidade acumulada da normal padrão de menos infinito a x. A área sobre a curva normal de menos infinito a x. Então, ele faz isso, transforma o Z1, Z2, ZP, tendo K1, K2 até o KCP aqui. Então, isso que eu falei, KK será grande para o valor de ZK positivos e grandes, sinais de não normalidade marginal da variável XK, e KK tenderá a zero para grandes valores negativos de ZK, nenhum sinal de desvio de normalidade. Tá? Como eu já expliquei. E ele mostrou que cada um desses capas, né, então, podia
né? Empiricamente, ele mostrou que seguia uma distribuição Q quadrado com um grau de liberdade. Portanto, cada capa terá distribuição assintótica Q quadrado com um grau de liberdade. Mas o que acontece? Os capas K e K', eles são correlacionados, eles não são independentes, né? Porque as variáveis têm correlação, o W1 e W2 de variáveis que são correlacionadas, né? Pensa um K igual a 1 e um K' igual a 2. A variável 1 tem um W, a variável 2 tem um W. Se elas são correlacionadas, os W são correlacionados. Eu fiz marginalmente para cada variável, mas são correlacionados. Os Z's, o Y são correlacionados, os Z são correlacionados e os K são correlacionados. Tá? E ele, por simulação, ele determinou essa correlação. E se as variáveis xk e xk' também forem, né? Sob normalidade. Então ele definiu uma quantidade G, que era a média dos capas. Soma os capas de 1 a P e divide por P, então ele tirou a média. Então essa estatística G é a média de P variáveis Q quadrado. Então, se elas fossem independentes, somar variáveis Q quadrado independentes dá com um grau de liberdade cada uma, dá uma Q quadrado também, cuja resultante é a soma dos graus de liberdade. Portanto, se elas forem não correlacionadas, os valores de W, Z, de Y, W, Z, K, K, serão todos não correlacionados. E os Gs dariam uma Q quadrado com P graus de liberdade. Então, se elas forem independentes, P, Q quadrado sobre P, mas como está dividido por P, então vai dar uma Q quadrado P. Né? Q quadrado com P graus de liberdade dividido por P. Por outro lado, se as variáveis forem perfeitamente correlacionadas, bastaria uma delas. Se eu tirar a média, vai dar o próprio valor médio, né? Igual a qualquer uma delas, porque elas são perfeitamente correlacionadas. Portanto, a distribuição do G seria uma Q quadrado com um grau de liberdade dividido por 1, que é o próprio Q quadrado 1, né? Porque elas são perfeitamente correlacionadas. Então, o grau de liberdade da Q quadrado resultante, da G, na verdade, como elas estão correlacionadas, mas não são perfeitamente correlacionadas, é um grau de liberdade que está entre P e 1. E a divisora aqui está entre P e esse grau de liberdade que está aqui, tá? Nessa relação. Então, no caso intermediário, a aproximação natural que ele encontrou, né, inclusive ele fez isso mais formalmente, igualando momentos, é que G tem uma distribuição de Q quadrado com Ni graus de liberdade dividido por Ni, que Ni foi denominado por ele de graus de liberdade equivalentes, que não necessariamente é um inteiro, né, um número inteiro, mas é um número entre 1 e P. Então, quando ele fez isso, igualou os momentos, né, ele conseguiu determinar esse V. Então, a correlação entre KK e KK', entre duas estatísticas diferentes, ele denominou CKK'. Então, correlação entre duas estatísticas transformadas aí, que é o W transformado até a fase final dele, né, que é KK e KK', CKK'. A correlação entre as variáveis é o ρ, né? ρ, k, k'. Portanto, entre a variável k e k'. Então, o Ni dele foi determinado igualando os momentos de G e daqui quadrado Ni sobre Ni graus de liberdade. Então, os segundos momentos de cada uma delas. Então, com isso, ele chega nessa expressão. O grau de liberdade é P dividido por 1 mais P menos 1 vezes a correlação média entre as variáveis. Então, ele pega todas as combinações, pega a matriz de correlação, pega todas as correlações entre as estatísticas, tá? Das estatísticas, perdão, não é das variáveis, não. Das estatísticas. Então, ele pega todas as correlações das estatísticas, então vai estar numa matriz P por P, então pega a parte triangular superior, soma só na parte triangular superior e divide pelo número de combinações, que é P menos 1 sobre 2. E não inclui a diagonal, né? K de 1 até P menos 1, de K mais 1 até P. Então, isso aqui é P, eu ponho P em evidência aqui, ó, P que multiplica P menos 1,
dividido por 2. O 2 passou multiplicando lá. Então, isso aqui soma todas as correlações que estão na parte triangular superior e inferior da matriz e divide pelo número de correlações que você somou, que é a combinação de P2A2. E dá essa fórmula aí. Então, se as variáveis têm 0 de correlação, essa parte cancela, dá P. Se a correlação entre as estatísticas, portanto, né, terá 0 de correlação entre estatísticas, porque as variáveis têm 0 de correlação. Se elas são perfeitamente correlacionadas, as estatísticas seriam perfeitamente correlacionadas, porque as variáveis são perfeitamente correlacionadas. Então, meus CKK' são todos iguais à unidade. A média dá igual à unidade. Se isso aqui é igual a 1, eu vou ter 1 mais P menos 1, dá P. P sobre P dá 1, que dá esse caso aqui, que quadrado com 1 dividido por 1. Então, com isso, eu tendo como estimar a correlação entre cada par de estatísticas do teste, eu conseguirei achar esse grau de liberdade equivalente aqui para achar a distribuição de G, que é uma Q quadrado com Ni grau de liberdade sobre Ni dado por isso. Bom, então agora falta associar o CKK' com o Rho, né? Então, aquilo que eu falei, né? Se todos os CKK' forem nulos, então o grau de liberdade é P, e quando todos os CKs forem iguais a 1, KK' for igual a 1, que é a correlação perfeita, a média vai ser 1 e o grau de liberdade vai ser 1, conforme a gente havia discutido antes. Então, ele pegou se eu multiplicar, né, que a G tem essa distribuição, passar o Ni multiplicando aqui, ó, Ni vezes G, eu tenho uma distribuição de Q quadrado, para ter distribuição de Q quadrado e não Q quadrado escalado pelo B. Então, ele multiplicou, achou a estatística H, multiplicando a G por V. Então, é a média das capas vezes Ni. Né? Então, eu pego a média das estatísticas, multiplico pelo grau de liberdade que eu tenho a estatística H, que sobre H0 tem distribuição Q quadrado aproximada com Ni grau de liberdade. A aproximação, nesse caso aqui, a gente já sabe que é excelente. Agora, o problema, então, é que Ni depende dessa correlação, que é as correlações entre as estatísticas, que não é conhecido. Porque essa correlação aqui vai ser função das correlações que tem as variáveis, uma função não linear, porque como é que eu vou saber, dada a correlação entre as variáveis, saber quanto que vai ter as correlações lá? E nem as correlações entre as variáveis eu tenho, eu posso no máximo estimá-las. Então ele propôs estimar CKK' a partir das estimativas das correlações entre as variáveis, que é o RKK', que é o estimador do Rho KK'. Que é a verdadeira correlação entre dois pares de variáveis, variável K com a variável K', XK e XK'. Então, ele por simulação, ele expressou como ele fez a simulação, ele conhecia o Rho KK', né? Então, ele expressou o CKK' em função do Rho KK'. Se R é a matriz das correlações, em que tem 1 na diagonal, obviamente, quando K foi igual a K', a função G que ele estabeleceu dos coeficientes dessa matriz, das correlações dadas nessa matriz e do N, então ele expressou uma função G que era a função tanto do R com K, K' e do N, ela foi usada como estimador de C, KK'. Então, o estimador dessa correlação entre as estatísticas, ele foi igual a essa função se o K for diferente de K' é igual a 1, obviamente, se for a própria variável, né? Óbvio. A correlação da variável com ela mesma é sempre igual a 1. Então, por definição, sendo a função g sujeita a g de 0, se a correlação for 0 de n igual a 0, se a correlação for 0 entre as duas variáveis estimadas, a estimativa também do C chapéu vai ser 0. E 1, né? Se esse valor for 1, que é essa segunda parte aqui. Né? Isso aqui está óbvio, não precisa nem falar, porque já está dividido aqui se o K for igual a K'. Mas pode haver um par diferente que tem correlação 1, então tem que ser 1 também. Então, esse G, que é o estimador dessa função, avaliado em R, KK' e N, que é o estimador do C chapéu KK', que é o estimador C chapéu KK', estimador do C KK' original, né? C chapéu é o estimador do C. É dado pela correlação amostral entre esse par elevado a lambda, essas quantidades eu vou definir aqui embaixo. 1 menos mi sobre lambda, a quantidade de mi e lambda, mi não é a média de nenhuma variável, é uma quantidade a ser definida aqui embaixo.
sobre gama, né, lambda não, vezes o módulo dessa correlação novamente, vezes 1 menos o módulo da correlação amostral entre os variáveis elevado a esse mi. Então, é uma função não linear, né? E ele ajustou isso fazendo milhares de simulações. Quem que é esse mi, lambda, mi, gama aqui? Gama é um número maior que zero. Lambda é fixo igual a 5, tá? Então, isso aqui é 5. O mi também é fixo 0,715, então esse valor é 0,715. E o gama é um polinômio de grau 3 do n, não na forma do ln de n. Né? Então, definiu esse u, que é ln de n, logaritmo neperiano de n, e aplica esse polinômio com esses coeficientes, u ao cubo, que é o ln de n. Pega o logaritmo da amostra. A amostra tamanho 20, então toma o logaritmo, eleva ao cubo, multiplica por isso, eleva ao quadrado, multiplica por isso, e soma essas parcelas. Mais essa parcela 0,21364 dá esse gama, aplica a fórmula, tendo a correlação amostral, eu tenho a correlação entre as estatísticas. Correlação entre as variáveis me dá a correlação entre as estatísticas. Com aquelas restrições ali. Devemos observar que o argumento RKK' foi considerado em módulo na função 20. Tá? Então, não importa se a correlação é negativa ou positiva, eu vou usar o valor positivo aqui. Tá? Então, isso que não está chamando a atenção. Determinamos C chapéu, KK' a partir de RKK', sempre temos o C barra. Então, tiramos a média de todos os KK' em todas as combinações das variáveis P2A2, né? Então, eu vou ter, de todas as estatísticas P2A2, eu vou ter as correlações P-1 sobre 2 correlações, somo elas dividido por esse número que eu somei, eu vou ter essa média C barra, aplico lá, calculo os graus de verdade equivalente, calculo a estatística H e acho o valor P, eu confronto a estatística H com um quantio superior da distribuição Q quadrado, um quantio superior a 100 vezes a cento, e o meu teste está realizado. Vamos dar um exemplo, né, do caso do exemplo do Royce, dos pintores. Então, nós temos a amostra, a matriz de correlação entre as duas variáveis, 0, 49 e 31, tá? Correlação na diagonal, então essa matriz só tem um par, né? Então, tem o W1 e W2, que nós calculamos lá, transformamos em Z1 e Z2, né? Apenas duas variáveis, devemos estimar C12, esse C12 vai ser a própria média. Então, nós vamos estimar esse valor, olha lá, a correlação em módulo, a quinta potência, ela já é positiva, né? 1 menos o mi, que é 0,715. O gama aqui, quando eu substituir por ln de 20 aqui, eu achei 0,30. Tá? Então, aqui, se tivesse outros pares para calcular, seria sempre 0,30, porque o n não muda esse resultado desse polinômio. Fazendo essa conta, eu achei 0,008. É isso que acontece, né? Uma correlação mais alta tem sempre uma correlação entre estatística mais baixa. Então, só dá correlações altas se as correlações entre as variáveis for muito altas. Quando ele plotou as correlações, ele via um gráfico assim, ó, vinha num platô assim, bem rente à abscissa, próximo de zero, à medida aqui está a correlação da populacional entre duas variáveis. Então, vinha para achar, e na ordenada, a correlação entre as estatísticas. Então, vinha bem rente à ordenada, subindo muito lentamente. A hora que chegava lá no 0,8, 0,9, para a correlação entre as variáveis, que é a correlação entre as estatísticas que começava a subir. Então, correlações intermediárias aqui dá muito próximo de zero, porque ela estava nesse platô inicial. Só sobe lá em cima, se a correlação for muito alta entre as variáveis. Então, isso às vezes é um pouco vantajoso, né? Porque o teste, a gente acaba tendo que, apesar das variáveis serem correlacionadas, a correlação entre as estatísticas é bem baixa e isso deve influenciar pouco o resultado. Mas, de qualquer forma, isso está contemplado, mesmo se for muito correlacionado, por essa função aqui que ela leva em consideração, esses coeficientes foi feito por regressão, depois de inúmeras simulações para obter resultados experimentais para fazer as relações entre o C e o ρ. E aqui nós temos o estimador disso, um estimador plugin. Depois que fizemos isso com os populacionais, simulando, quando na amostra eu não conheço, eu faço com os amostrais. Então, aplicando a expressão 19, né, eu consigo calcular
A média do C é o próprio, né? 008, porque só tem 1. Tirar a média de um valor é o próprio. O P é 2, P menos 1 dá 1, vezes esse valor mais 1 dá 1,0008. 2 dividido por esse número dá quase 2. Então, quase deu igual a P, o valor, porque a correlação entre as variáveis foi próximo de zero. Se fosse zero, daria o valor 2, como a gente falou, que é o P. Então, o K1, aplicando a equação 19, que é essa, transformando, a gente tem o K1 e o K2, né? Para obter isso aqui, eu tenho que entrar com os meus valores Z1 e Z2 lá na expressão 19. Z1 e Z2, tá? Então, é o φ do Z1, eu não voltei aqui, φ do Z1 0,3 e aquela parte interna, φ do 1,60. Bom, então achamos esses dois valores, 0,35 e 0,04 para as estatísticas, somamos e tiramos a média, então o valor médio do valor observado da estatística G é 0,1788, multiplicando por 1,98, que é o grau de liberdade, dá 0,35, que é o valor da estatística H, que tem distribuição Q quadrado com 2 graus de liberdade, com 1,98 graus de liberdade. Distribuição, esse aqui é um quantio, é um valor observado, uma realização de uma variável aleatória Q quadrado com esse grau de liberdade. Então, calculando o valor P, que é a probabilidade de encontrar um valor igual ou mais extremo que esse, achamos na distribuição Q quadrado com esse grau de liberdade. Então, a gente pode usar o R, Px, 1 menos Px, com esse grau de liberdade desse valor, me dá essa área acima, que é essa aqui, 0,83, acima desse valor, 0,8345. Assim, não temos evidências significativas, porque é maior que 0,05, no nível nominal de significância de 5%, para rejeitar a hipótese de normalidade bivariada para esses dados, novamente, como todos os resultados de teste de normalidade que nós aplicamos e procedimentos gráficos que nós visualizamos, primeiro de forma subjetiva, não aconteceu diferença. Então, o teste de normalidade do Royster, eu peguei e implementei. Então, para aplicá-lo, eu precisei das estatísticas, né, do Shapiro-Wilk, os ECs. Então, eu capturei aqui os valores da estatística, capturando a posição 2, que é o cifrão ZC, porção para vetor, calculei o kappa lá, P enorme do menos EK dividido por 2, né, para cá vetorialmente, e depois apliquei o Q enorme, elevei ao quadrado, calculei a média, que é a estatística G, a matriz de correlação, peguei a parte triangular inferior e num vetor, o lambda, o U para aquele gama, calculei o valor do gama, calculei os 6Ks vetorialmente desse vetor, tirei a média desses 6Ks, né? O grau de liberdade do Royston, né? E achei a estatística H e achei o valor daqui quadrado. Aqui eu pus, em vez de fazer 1 menos Px, que, né, Pk square, da H com esse grau de liberdade, eu falei que eu quero a cauda superior, falando que a cauda inferior da distribuição é falsa. Eu quero a parte. Eu voltei tanto a G quanto a H quanto o valor P. Vamos ver isso no RStudio. Eu vou mostrar para vocês o RStudio com essa função. Então, para isso eu teria que ter carregado aqui minhas funções do Shapiro-Wilk, porque eu estou usando essa função. Aqui eu não preciso chamar os resultados. E aqui, então eu vou carregar essa função, que eu chamei ela de MSWR. Vou carregar meus dados, os dados do Royston, que eu já mostrei aqui para vocês. Vou ver mais um pouquinho aqui. Então, os dados do Royston, x1 e x2. E aqui rodo nessa matriz de dados, meu argumento da minha função é a matriz de dados, eu rodo esse valor. Nessa última parte aqui, ó, né, ele me retorna
as coisas que eu preciso, né, para fazer os testes. E ele solta lá os gráficos da variável 1, da variável 2, tá, do Shapiro-Wilk, porque quando eu chamo aí essa função aqui, dentro da função, quando eu apliquei essa função aqui, ele faz os gráficos de cada um. Como eu não dividi a tela, ele soltou da última só, da última variável. Bom, então aqui eu tenho a minha estatística H, que é aqui quadrado, como a gente já tinha mostrado, a G, que é 1,98, esse valor dividido por 1,98, e o valor P. Eu só não soltei o grau de liberdade, eu devia ter soltado na minha função, mas é muito fácil fazer isso aqui, ó. Se eu, como é que eu chamei ele? Nu, né? Então, eu ponho aqui, ó, eu posso aumentar minha grau de liberdade ni igual a valor ni também, vou chamar do próprio. Vou carregar novamente aqui, e vou chamar, e aqui, ó, eu tenho os graus de liberdade, tá? Então, qualquer alteração é fácil de fazer aqui, né, na saída. Eu já calculei, é só jogar nessa lista de saída aqui, que eu tenho mais o resultado do grau de liberdade. 1,98, 38,59, que eram os valores que eu havia encontrado anteriormente no meu exemplo aqui. O valor da estatística, o valor da G, o valor P associado ao 98, 38, 59, 0,83, é o valor que está lá. Como referências, né, nós temos o artigo do Bonnet e Sayer para o artigo do G. Curtosi, simetria e Curtosi do D'Agostino e colaboradores, o Gir que propôs o AG Curtosi pela primeira vez em 36, o Gnana Dazican e Kettering, que faz a transformação beta da distância de Mahalanobis para a média amostral, o Johnson Richard, um livro de multivariada, que foi consultado em várias ocasiões aí, o Mardia, de 70, das definições de simetria e curtose multivariados, e os trabalhos do Royston, que são relevantes, né, para o teste Shapiro-França, o teste multivariado e o toolkit, que melhora o desempenho desses testes originais feitos anteriormente, o toolkit 93, e o artigo do Shapiro-Wilk, de 65, no ano que eu nasci. Então, gente, com essa parte aqui, a gente se encerra essa aula, encerra as aulas dos testes de normalidade, da verificação de normalidade multivariada. E agora nós vamos voltar para uma parte mais teórica novamente do curso, né, que vamos ver a terceira parte ainda desse capítulo das distribuições multivariadas. Então, vamos ver as distribuições elípticas simétricas, algumas coisas sobre a distribuição T multivariada, algumas coisas, umas ideias básicas de simulação, né, mas nada de fazer simulação aqui não. Ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, e fui tentando passar como que o Royston pensou para chegar no teste, né? Então, como que as estatísticas surgiram, que elas têm correlação, por quê? Porque as variáveis são correlacionadas, você calcula marginalmente, a sua estatística final do teste multivariado é a média das estatísticas marginais, univariadas, aí a gente é importante ter ensinado a aplicar o teste Shapiro-Wilk univariado, e como aí ele teoricamente ele mostrou que o grau de liberdade estaria entre 1 e P, né? Porque essas variáveis são correlacionadas, espero que os testes sejam correlacionados. Mas a correlação entre os testes, ela demora a ficar, mesmo que as correlações intermediárias, 0,70 para baixo, as correlações entre os testes, ela é baixa. A partir de 0,70 entre correlações entre variáveis, que há um aumento na correlação das estatísticas dos testes. Mas, de qualquer forma, em qualquer situação, isso está contemplado pelo teste, e esse teste é fantástico, né? O problema dele é que ele depende do Shapiro-Wilk, que o Royce só fez univariado, e a variação do Royce é de 3 a 5 mil. Então, acima de 5 mil, a gente não consegue aplicar esse teste. Daí, eu já fiz vários trabalhos, orientei vários estudantes, e tem alguns outros testes baseados em outros princípios, que surgiram mais recentemente, a partir de 2011 para cá. Tá? Então, tem vários outros testes de normalidade, eu não incorporei no meu livro, senão ficaria gigante. Mas existem novas abordagens hoje que são testes também muito bons. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E
Nos veremos na próxima aula para estudarmos as distribuições elípticas simétricas.